Nós vamos conversar agora com o criminalista e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Celso Vilardi. Professor, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Boa noite a você e a todos. Professor, a gente tem acompanhado o trabalho da comissão bem de perto, tentando entender, tentando traduzir também o que acontece na CPI para as pessoas. E eu queria ouvir a sua análise, aproveitando que a gente está nesse momento de recesso, de organização de documentos, de depoimentos, para uma retomada depois. Até o ponto em que a gente está, há materialidade para incriminar o presidente Jair Bolsonaro? Para um relatório final incriminando o presidente? Eu acho que a CPI apurou fatos muito importantes. Começou com uma questão relativa ao atraso das vacinas. Hoje se investiga efetivamente o crime de corrupção, que é muito grave, e existem hoje indícios consistentes de que existiu aí a corrupção em compras de vacinas, e agora está surgindo também até em questão de máscaras. Mas eu não tenho condições de dizer, eu acho que ainda está cedo para dizer se isso é suficiente para incriminar o presidente da República, porque, na verdade, o que está se vendo é que existe um comprometimento de pessoas no Ministério da Saúde e as investigações terão que ser aprofundadas. Caio Junqueira. Professor, boa noite. O senhor escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo, salvo engano, no sábado, na página 2 do jornal no sábado, em que o senhor faz ali algumas críticas. Eu achei particularmente interessante uma leitura que vai um pouco ali na contramão do senso comum em relação aos atos da CPI. Basicamente, o que mais me chamou a atenção do seu artigo é a questão que o senhor coloca de comparações de abusos da CPI em relação a direitos dos investigados e comparando com abusos da Operação Lava Jato. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouco isso daí. O senhor vê semelhanças ali nas condutas? Evidentemente são órgãos completamente distintos, mas que semelhanças e diferenças o senhor vê nessas apurações? Caio, eu escrevi um artigo porque o que nós estamos verificando, e isso não é uma tese popular, né, porque as pessoas que assistem a CPI gostam da pressão que se submete aos investigados, e, como eu disse no artigo, os políticos adoram criticar a Operação Lava Jato, criticar o juiz Moro, os procuradores de Curitiba, mas na hora que estão tendo a oportunidade de demonstrar respeito às garantias constitucionais, ao Código de Processo Penal, estão cometendo excessos que foram os mesmos excessos ou muito parecidos com o que se critica na Operação Lava Jato. Não é possível, e aí eu ressalto que com o apoio do Supremo, surpreendente, eu tenho sido, ao longo de todos esses anos de debate na internet a respeito do Supremo Tribunal Federal, eu tenho sido um defensor do Supremo e dos próprios ministros. Mas dessa vez o Supremo foi muito mal, porque o Supremo, na verdade, está vilipendiando o direito ao silêncio. Investigação, e é isso que as pessoas não entendem, e eu, além de professor, sou advogado criminalista, então eu sei exatamente o que eu estou falando. Você só consegue punir uma pessoa se e somente se ela é investigada e processada na forma da lei. Senão, em algum momento, cai a investigação. E o que não é possível é se colocar investigados na CPI e se obter deles uma confissão. Se o sujeito vai mentir, se ele vai ficar em silêncio, essa é uma opção da defesa. Se ele mentir, melhor para a CPI. Vai se comprovar a mentira, mais fácil será para responsabilizá-lo tanto no âmbito político como depois no âmbito do judiciário. Mas o que nós estamos vendo é prisões, são ameaças de prisões. A CPI tem caçado a palavra dos advogados, e aqui ressalto, com silêncio ensurdecedor da Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados não têm tido palavra, não podem falar pela ordem, tem a palavra caçada, e o que é pior, o Supremo diz que a CPI é que tem que verificar se há abuso ao direito ao silêncio. Não pode ser o investigador que verifica o abuso ao direito ao silêncio. Quem investiga se o sujeito vai ficar em silêncio ou não é sua defesa. O advogado não é simpático, está defendendo uma pessoa que é acusada, o crime é grave, tudo certo. Mas para que essa pessoa seja punida, os direitos têm que ser cumpridos. E não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo cotidianamente pressão sobre os investigados, uma adjetivação absolutamente desnecessária e
ameaças de prisão em relação ao direito de silêncio. O silêncio é um direito constitucional, está na Constituição. Qualquer juiz de direito que interroga uma pessoa e começa o interrogatório dizendo: o senhor tem direito de ficar em silêncio. Na CPI está sendo diferente. E com esse surpreendente apoio do Supremo Tribunal Federal. É ruim. A CPI é importante. A CPI é um instrumento importante de investigação, principalmente quando nós estamos tratando de uma crise sanitária jamais vivida pelo mundo e pelo Brasil. Agora, precisamos punir quem praticou coisa errada? Precisamos, na forma da lei. Senão, nós não vamos punir. Vai gerar impunidade. Mas nesse sentido, professor, já vou chamar que tem uma fila de perguntas para o senhor também, mas nesse sentido, como equalizar, harmonizar esse andamento das investigações, justamente no ponto que você estava tocando agora, né, que são tão necessárias no momento que a gente está vivendo, momento de pandemia e crise sanitária, mas com respeito aos direitos e às garantias também dos direitos dos depoentes. Como encontrar esse equilíbrio? Olha, é muito fácil. A CPI tem amplos poderes de investigação, como tem a polícia, quando é o caso de investigação no âmbito do judiciário, como é o caso do juiz, tem amplos poderes. Nós vimos que tem celular apreendido, nós vimos que tem conversas que vão ser revisitadas, nós vimos que tem interceptações que podem ser feitas telemáticas, e-mails, no Ministério da Saúde, dos investigados. Agora, o investigado tem que ser chamado para depor. Ele não quer depor, ele fica em silêncio. Ele quer mentir, deixa ele mentir. Ele vai produzir uma prova. Se ele mentir, ele vai ser confrontado com isso no judiciário e vai ser punido absolutamente na forma da lei. Agora, quando você começa uma investigação que está causando uma nulidade, a prisão de uma pessoa, o sujeito que foi preso, me parece, pelo que eu leio, é o principal investigado. Mas ele foi preso por quê? Porque ele praticou o crime? Não, ele foi preso porque ele estava exercendo o direito ao silêncio. E o que eu insisto, e repito, é uma tese extremamente impopular, as pessoas não gostam, porque ninguém gosta do advogado dos outros. As pessoas gostam só dos seus advogados, as pessoas não gostam de proteger o direito dos outros, elas querem proteger os seus próprios direitos. Mas o que ninguém enxerga, e nós temos aqui, já falei aqui, inclusive com vocês aqui na CNN, várias operações anuladas. E isso gera o quê? Impunidade. Por que as operações são anuladas? Porque não são conduzidas na forma da lei. Depois de uma lava-jato, depois dos excessos, depois das decisões que o Supremo fez, que anulou alguns processos importantes, nós vamos começar uma CPI justamente cometendo um excesso que é simplesmente rasgar a Constituição, rasgar o direito ao silêncio e efetivamente adjetivar contra investigados e ameaçar de prisão. Assim não se faz justiça, porque assim não se chega a um processo com condições de investigar. A CPI, para responder a sua pergunta, tem amplos meios de comprovar que o sujeito mentiu e de propor o indiciamento e depois um processo penal absolutamente claro, onde a pessoa será, se praticou o crime, condenada. Doutor, quebra de sigilo de testemunhas ali, como que o senhor vê? Tem muita quebra de sigilo, telemático, fiscal, bancário, e quebra de sigilo, inclusive, de testemunhas. Qual que é a sua leitura sobre isso? Então, é outro problema, né? Testemunha não tem quebra de sigilo, né? Testemunha é alguém que testemunhou um fato que é tido como criminoso. Ele tem que ir lá para dizer o que ele viu, o que ele deixou de ver, o que ele ouviu, o que ele não ouviu. Agora, se a testemunha, entre aspas, está tendo quebra de sigilo, então ele não é testemunha, ele é investigado. Ele tem que ser tratado como tal, como investigado. Se a CPI vai quebrar sigilo, ótimo, do investigado, mas não da testemunha. O que não pode é chamar investigado de testemunha. Então, o que está acontecendo é que as pessoas chegam à CPI na qualidade de testemunha, mas, na verdade, são investigados. E o investigado tem direito ao silêncio. Sidney Rezende também quer fazer uma pergunta para o senhor, professor. Chega na conversa, Sidney. Professor, nós adoramos os nossos advogados, desde que eles não cobrem caro demais, né? Esse que é o problema. Agora, professor, precisamente sobre essa nossa conversa, eu li o seu artigo também e foi interessante o senhor levantar esse assunto. Não é muito popular, mas ele é fundamental. O senhor teme que possa acontecer, o senhor acredita que possa acontecer de, após o término da CPI, os depoentes de alguma forma entrarem na justiça e os seus depoimentos nada valerem, mesmo ele tendo sido feitos publicamente? Eu acho que é uma possibilidade, como eu estou dizendo. Eu tenho 32 anos de advocacia, então ninguém mais do que eu sabe como fazer um processo corretamente, e para se chegar a uma condenação, você tem que obedecer os ritos, senão em algum momento ela cai. Quando acontece
um desrespeito a um direito fundamental, um direito constitucional, ao Código de Processo Penal. Evidentemente que mais adiante os advogados vão explorar isso. Olha, meu cliente foi ouvido como testemunha, o depoimento não vale. Ele estava sendo ouvido como testemunha, senão ele teria o direito ao silêncio. Você vai criando nulidades. E ao criar nulidades, você vai simplesmente facilitando a vida de quem cometeu o crime. É essa a questão que não é popular, Sidney, como você acabou de dizer, mas que é fundamental ser entendida pela sociedade. Quando você comete irregularidades, você, na verdade, está gerando a impunidade, que não vem agora, vem depois. Porque depois, quando o caso chegar no judiciário, é que tudo isso será rediscutido, reavaliado. Então, a CPI tem que ter um cuidado. Todos nós queremos saber se existe corrupção numa crise sanitária deste porte. E todos nós queremos que as pessoas que praticaram crimes e que permitiram um número absurdo de mortes, esse morticínio que nós temos aqui no Brasil, que é um maior número do mundo, né, se analisado individualmente, proporcionalmente, todos nós queremos que se existem culpados, que eles paguem por isso. Não é normal que não se tenha uma investigação, não é normal que não se tenha punição, mas ela tem que se dar na forma da lei. Senão, lá na frente, vai se explorar isso. E aí nós vamos gerar o quê? Impunidade.